Olá, amigos que acompanham meus vídeos. Como eu disse no vídeo anterior, hoje eu queria fazer um vídeo sobre o documento de Aparecida. Esse documento aqui, que é um dos mais importantes que a igreja tem nos últimos anos, documento pastoral, e que é muito importante que as pessoas saibam, conheçam esse documento, sobretudo os agentes de pastoral, os catequistas, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, enfim. Todo agente de pastoral deveria conhecer o documento de Aparecida e aplicá-lo na sua prática pastoral. E é esse o objetivo deste vídeo, falar do documento de Aparecida de uma maneira bem resumida, para que você possa utilizá-lo na sua prática pastoral. Então, vamos lá. O documento de Aparecida é um documento que resultou da 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, que aconteceu em Aparecida do dia 13 ao dia 31 de maio do ano de 2007. Portanto, já se vão mais de 10 anos deste documento tão relevante para a pastoral da igreja, não só do Brasil, não só da América Latina, mas também dos 5 continentes, nós podemos dizer. Esse documento, ele teve a participação importante do Papa Francisco. O Papa Francisco fez a do Papa Bento XVI, também do Papa Francisco, que não era Papa até então, mas o Papa Bento XVI, que convocou essa 5ª conferência e que fez a abertura, a introdução do documento, ele fez a abertura do evento, ele fez a introdução do documento. Então aqui tem o olhar do Papa Bento XVI, o Papa Emérito, e depois a participação relevante do Papa Francisco, que na época era cardeal de Buenos Aires, e ele foi um dos redatores, um dos mentores, nós podemos dizer, foi um mentor intelectual e um dos redatores do documento conclusivo, do documento final que nós temos hoje em mãos, que é o documento oficial de Aparecida. Então aqui tem a participação de 2 papas, nós podemos dizer. Aqui já começa a vislumbrar a importância desse documento. Nós não temos um documento na igreja que tenha assim, uma participação tão relevante de 2 papas ao mesmo tempo, um que viria logo em seguida e o atual naquele momento. O documento de Aparecida, ele tem, eu vou falar da sua estrutura e também da metodologia que foi utilizada nesse documento para facilitar a compreensão. Se nós tivermos que selecionar uma palavra-chave do documento de Aparecida, para entendê-lo, a palavra-chave seria missão e evangelização, ou seja, o binômio missão e evangelização perpassa todo o documento de Aparecida. Então, em torno desse binômio é que vão gravitar todas as outras ideias que surgirão dentro do documento de Aparecida. E qual foi a proposta central ou as propostas centrais de Aparecida? Eu selecionei aqui algumas que a gente encontra lá na introdução do documento. Dentro dessas propostas, a primeira delas é de que, em virtude do nosso batismo, nós somos chamados a ser discípulos e missionários de Jesus Cristo. Então, essa palavra, discípulos e missionários, você pode grifar e sobre ela trabalhar uma série de outros temas, todos os desdobramentos que essas 2 palavras têm, discípulos e missionários. Essas 2 palavras vão também percorrer todo o documento de Aparecida, todas as ideias que vão se desenvolvendo no documento de Aparecida envolvem essas 2 expressões, discípulos e missionários. É uma palavra que nós utilizamos muito, até ela ficou um tanto quanto desgastada devido ao uso excessivo, mas elas são muito valiosas, elas são determinantes dentro
do documento. Depois, a outra proposta, repensar profundamente a fidelidade e a audácia da missão. Olha aí a palavra missão aparecendo novamente. Repensar agora de um modo mais acurado, mais aprofundado, essa fidelidade e esse compromisso. Outra proposta deste documento é confirmar, renovar, revitalizar a novidade do Evangelho. Ou seja, com outras palavras, o documento propõe uma releitura dos Evangelhos a partir agora da ótica da missão, da ótica do discipulado de Jesus Cristo. Uma proposta valiosíssima. Por isso, não percam de vista esses elementos. Outra proposta de Aparecida: renovar as estruturas de nossas paróquias para que elas se tornem ainda mais missionárias. Então, a proposta da revitalização das estruturas que nós temos em nossas paróquias tem como objetivo, tem como meta renovar para que ela se torne mais missionária. E aí então vem dentro desse contexto todas aquelas observações, críticas ou constatações de que nossas paróquias, na sua grande maioria, mantêm uma estrutura obsoleta, arcaica, que já não evangeliza como deveria evangelizar, e aí surge aquela expressão pastoral de manutenção, pastoral de conservação, romper com esse modelo de pastoral, agora para dar lugar a uma pastoral renovada no seu ardor missionário. Essa também é outra proposta. E, por fim, lançar um projeto de evangelização continental que abarcasse todo o continente latino-americano e caribenho. Tanto é que depois do encerramento da Conferência de Aparecida, logo no ano seguinte, em 2008, foi lançado o projeto de evangelização, a Missão Continental, em que a CNBB preparou um subsídio chamado O Brasil na Missão Continental, mostrando como é que nós podemos colocar em prática aquilo que a Aparecida pediu. Mas vamos agora mostrar a estrutura e a metodologia do documento de Aparecida. Então, quando você estiver trabalhando lá com o seu grupo de catequese, com o grupo da sua pastoral, você vai pegar o documento de Aparecida e é importante que ao tomá-lo você saiba que ele foi construído, ele tem uma estrutura e ele tem uma metodologia. Um método que foi usado. Saber disso é significativo para que você possa entender melhor. Então falaremos, ou melhor, falo agora desta estrutura e desta metodologia, como que ele foi organizado. A metodologia utilizada nesse documento, em toda a conferência, a quinta conferência, foi o método ver, julgar e agir. Esse método é um método antigo na igreja, ele surgiu na década de 50 e ele surgiu com a ação católica, ele surgiu lá na Bélgica. Parece que lá na Bélgica não deu tanto certo, mas ali lançou-se a semente, em contexto europeu, de uma metodologia pastoral. Quando esse método foi trazido para a América Latina, e ele ganhou relevância, como eu falei no vídeo anterior, lá na Conferência de Medellín, esse método foi o que a igreja achou mais eficaz para a ação pastoral. Tanto é que agora a metodologia oficial da igreja nos seus documentos é esse: ver a realidade, porque se você não conhece a realidade, você não pode inferir sobre ela, você não pode interferir nela, você não pode construir algo em cima de uma realidade que você não conhece. Então o primeiro passo é conhecer a realidade. Isso serve para qualquer coisa. Você que é agente de pastoral, por exemplo, quando você assume a coordenação de uma pastoral ou quando você assume um trabalho pastoral, o primeiro passo é um tempo de observação, um tempo de conhecimento, para depois começar a avaliar
e a agir dentro daquelas atividades, daquela missão, daquele compromisso, daquela pastoral. Por isso, esse método ensina-nos a olhar com o olhar do Evangelho a realidade que nós queremos trabalhar sobre ela. Então, a primeira parte, o documento de Aparecida, está estruturado em 3 partes, que são os 3 momentos do método ver, julgar e o agir. A primeira parte do documento de Aparecida é esse olhar sobre a realidade. Então, dentro dessa primeira parte, nós vamos encontrar o enfoque na pessoa dos discípulos missionários, ou seja, na nossa pessoa, que somos cristãos, que assumimos essa missão pelo batismo, e depois o olhar nosso como discípulo para essa realidade. Como é que eu enxergo essa realidade a partir de um olhar de discípulo missionário de Jesus Cristo? Essa pergunta não pode faltar aí no seu trabalho pastoral. Como eu vejo a realidade que eu estou atuando com esse olhar de discípulo missionário de Jesus Cristo? Depois nós temos a segunda parte do documento, que corresponde à parte do julgar ou iluminar. A gente utiliza essas 2 expressões porque no senso comum julgar dá a impressão que estamos fazendo julgamentos. Então a gente coloca julgar / iluminar, ou seja, aquela realidade vista, conhecida, agora nós vamos iluminar essa realidade a partir da palavra de Deus, com o olhar do discípulo missionário, com o fundamento na palavra de Deus, nós vamos avaliar, iluminar essa realidade para depois poder agir sobre ela. Então, essa parte, ela é o coração do método ver, julgar e agir, porque é a partir desse momento é que eu vou poder ter uma observação mais consistente sobre a realidade. Então, essa segunda parte, dentro do documento de Aparecida, trata da vida de Jesus Cristo nos discípulos missionários. A primeira trata a vida do nosso povo hoje, olhar a realidade do nosso povo hoje, agora iluminar a realidade do nosso povo hoje, olhar a realidade onde nós estamos pisando, trabalhando, desenvolvendo nossa missão a partir de Jesus Cristo, a partir da sua palavra, a partir dos evangelhos. E a terceira parte trata da vida de Jesus Cristo para os nossos povos. Ou seja, é nessa terceira parte que nós vamos encontrar as diretrizes, podemos dizer, os caminhos a serem trilhados, os indicativos de ação ou os indicativos de operacionalização, ou seja, o agir. Então você conheceu a realidade, iluminou aquela realidade a partir da palavra de Deus, agora é hora de colocar em prática, é hora de agir. Então eu vou pegar aqui o índice do documento de Aparecida, o índice geral, e a gente olhando aí no índice geral, nós vemos claramente essa estrutura que eu acabei de dizer para vocês. Então essa primeira parte que corresponde ao ver a realidade, que traz como tema a vida de nossos povos hoje, ela está dividida também em 2 partes. A primeira fala do discipulado, discípulos missionários, e a segunda parte, dentro da primeira parte, o olhar dos discípulos missionários sobre a realidade. E aí esse olhar faz uma análise, a gente pode dizer uma análise sociológica, antropológica, são ferramentas que essas 2 ciências nos dão para nós conhecermos mais a realidade, termos uma visão crítica. Então, o documento de Aparecida, ele recorre a essas ciências, a sociologia, a antropologia, não só a teologia está mais na segunda parte, mas nessas 2 primeiras são recortes sociológicos e antropológicos que nós encontramos, como, por exemplo, a realidade que nos desafia como discípulos missionários. Quais são os maiores desafios que nós encontramos dentro dessa realidade que nós estamos inseridos como discípulos missionários? Depois, faz uma análise da situação sociocultural do povo. Olha aqui,
a sociologia e a antropologia presente como ferramenta para conhecer a realidade. Por isso que é importantíssimo nós termos noções básicas de sociologia, de antropologia, porque elas nos ajudam muito a conhecer a realidade, essa primeira parte do método. Em seguida vem uma análise da situação econômica. Não dá para você construir alguma coisa sem você conhecer a situação social, cultural, econômica, política, sociopolítica do povo. Mas só que não para por aí. Vem também uma análise da biodiversidade, da ecologia, da Amazônia, da Antártida. Aquilo que depois o Papa Francisco vai falar lá na exortação apostólica Laudato Si, nós já encontramos aqui em Aparecida, essa preocupação com o meio ambiente, com o meio que nós vivemos. Precisamos ter essa preocupação para sermos discípulos missionários com os pés no chão, na realidade. Depois, por fim, nessa primeira parte, a presença dos povos indígenas, dos povos afro-americanos na igreja, contemplar essa realidade que é muito presente, sobretudo na nossa realidade de Brasil, mas também da América Latina, mas aqui no Brasil é muito presente, a gente não pode prescindir dessas situações dos povos indígenas que formaram, que são as matrizes da nossa formação cultural, e também dos povos africanos, descendentes dos povos africanos. Isso também o documento contempla com uma análise crítica e, por fim, encerra com a situação da nossa igreja nessa hora histórica de desafios. Lá em 2007 já tinha muitos desafios que foram vislumbrados e que continuam a nos desafiar hoje. Então, essa primeira parte, ela nos aterriza na realidade, para conhecer essa realidade. O que isso serve para a nossa pastoral? Aquilo que eu dizia antes. Então, quando você assume uma pastoral, quando você participa de uma pastoral, conheça a realidade dessa pastoral, conheça quem são os seus agentes, conheça a sua proposta, conheça a área que ela atua, conheça os destinatários dessa pastoral. Tudo isso ajuda a gente a fazer um trabalho muito mais consistente, muito mais eficaz e dar respostas de fato valiosas para essas realidades. E aí então, saindo da primeira parte, nós entramos na segunda parte. Ela traz como tema central a vida de Jesus Cristo nos discípulos missionários. Percebem que aqui a pessoa de Jesus Cristo está em relevo. A pessoa de Jesus Cristo, ou seja, a sua palavra, seus ensinamentos, essa realidade vista anteriormente, agora nós vamos analisá-la sob o olhar de discípulo missionário de Jesus Cristo, tendo Jesus Cristo como referência, tendo sua palavra como referência. E aí todos os tópicos dessa segunda parte vai ter essa finalidade, começando lá pela boa nova da dignidade humana, a boa nova da vida, a boa nova na família, a boa nova das atividades humanas, como por exemplo o trabalho, a ciência, a tecnologia, a boa nova do destino universal dos bens e da ecologia, também o continente da esperança e do amor, ou seja, buscando fundamentar na palavra de Deus tudo aquilo que a gente viu anteriormente. Estamos julgando, estamos iluminando, avaliando aquela realidade para depois poder agir sobre ela. E essa segunda parte, por ser uma parte muito importante, o coração do documento, como é o coração do método Ver, Julgar e Agir, essa segunda parte é o coração do documento de Aparecida. Então, nessa segunda parte, nós vamos ter várias divisões, dentre elas a vocação dos discípulos missionários à santidade, que depois o Papa Francisco vai retomar nessa última exortação apostólica que ele promulgou, a Gaudete Exsultate. Nós vamos encontrar a comunhão dos discípulos missionários na igreja, essa vivência de comunidade, de comunidades, e aí nessa parte tem todo aquele enfoque sobre a paróquia comunidade de comunidades, a paróquia como
uma estrutura que evangelize, não apenas de manutenção. Nós vamos encontrar o caminho de formação dos discípulos missionários, ou seja, uma preocupação relevante com a formação mesmo dos discípulos missionários, com a formação de agentes de pastoral, com a formação dos padres, dos leigos, dos consagrados e consagradas. Tudo isso está nessa segunda parte, que é o coração do documento. E a terceira parte? A terceira parte que corresponde ao agir. Essa terceira parte, ela tem como tema central a vida de Jesus Cristo para os nossos povos. E aí, nessa segunda parte, ela também está subdividida em tópicos. O primeiro deles fala da missão dos discípulos a serviço da vida plena na igreja. Depois vai falar do reino de Deus e promoção da dignidade humana. Depois nós vamos encontrar o enfoque sobre a família, a pessoa e a vida. E aí então toda uma abordagem sobre a família. É nesse ponto aqui do documento de Aparecida que o Papa Francisco vai depois se basear para promulgar a sua outra exortação apostólica, a Amoris Laetitia. Então percebe que todas as exortações apostólicas do Papa Francisco, elas bebem aqui no documento de Aparecida. Por isso eu dizia lá no início que esse documento é relevante, ele é importante, é um documento que a gente tem que ter lá na estante nossa, na cabeceira da nossa cama. Um agente pastoral tem que ter o documento de Aparecida se ele quiser estar sintonizado com tudo aquilo que a igreja está vivendo, não só no Brasil, mas a igreja no mundo. E por fim, nessa segunda parte, nós vamos encontrar nossos povos e nossa cultura, ou seja, como agir dentro dessa realidade. Aqui nós vamos encontrar os apontamentos para a ação. Ele abre um leque enorme que vai servir também para a sua pastoral. Se você é catequista, vai servir na catequese. Você é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, vai servir no seu ministério. Você atua na pastoral familiar, na pastoral da ecologia, em qualquer movimento da igreja. Tenha nas suas mãos esse documento, que aqui você encontra caminhos para poder atuar conforme aquilo que a igreja orienta. E o documento tem uma conclusão, ele encerra ali, né, na verdade essa conclusão não é apenas um texto, ela é uma parte do documento, onde nós vamos encontrar a missa de inauguração da Quinta Conferência, o discurso do Papa Bento XVI, nós vamos encontrar a oração do Santo Rosário, o encontro com os sacerdotes do Papa Bento XVI, nós vamos encontrar aqui coisas bem valiosas, bem importantes. Então, assim está estruturado esse documento aqui, grave bem, a capa dele é bem conhecida para você tê-lo, né? Documento de Aparecida, texto conclusivo da Quinta Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho. Você encontra em qualquer livraria católica e caso você não encontre, encomende esse livro, mas tenha esse livro. Se você é uma pessoa católica, discípula missionária, tenha esse documento. Depois, algumas dicas de como usar o documento de Aparecida. Já para encerrando, eu queria colocar aqui alguns tópicos que podem te ajudar. Primeira coisa, o documento de Aparecida não é romance, né? Romance a gente pega, lê de capa a capa e depois a gente passa para frente, porque já leu, já conhece tudo. O documento de Aparecida não é assim. O documento de Aparecida é um documento de estudo, de prática pastoral. Então, tenha o seu, não empreste para ninguém. Não é individualismo, não. Isso aqui é para você ter o seu. Se a pessoa que também quiser, pede para ela pesquisar, ter o livrinho dela, o documento dela, mas esse é um documento que você tem que ter nas suas mãos, porque a gente empresta, às vezes ele não volta mais. Então, tenha o seu para a sua pesquisa. E como pesquisar? Você vai selecionar o tema a partir do índice analítico. Nós vamos encontrar aqui no final do documento, lá na página 285, isso aqui, ó, chamado de índice analítico, que está por temas. Então, eu quero pesquisar sobre os apóstolos. Você vai encontrar
todos os números dos documentos que falam sobre apóstolos. Ah, eu gostaria de pesquisar sobre comunidade. Ótimo, aí você vai lá por ordem alfabética, a palavra comunidade, e tem todos os números do documento que fala de comunidade. É muito fácil, então sempre você vai pesquisar a partir dos temas que você está buscando para esse estudo. Então essa é uma recomendação que pode te ajudar bastante. Leia e prepare sua apresentação a partir do tema selecionado. Então, eu vou preparar um encontro de catequese, eu vou selecionar um tema, vou preparar a partir da leitura desse tema e aí, então, vou fazer a minha exposição a partir daquela leitura, daquele estudo do documento. Ele pode também ser lido em grupo, né? Você pode reunir em torno de uma mesa, num grupo com a sua equipe e escolhe um número. Olha, hoje quero ler hoje sobre a igreja, eu vou lá no número tal, leio, reflito com o grupo, faço um debate de ideias. E depois, claro, você vai buscar aplicar aquilo que você leu. E leia também com método, né? O método pode pegar o método da leitura orante, por exemplo, para fazer essa leitura do documento de Aparecida. Então você faz a leitura, a reflexão, o debate e depois a ação, a aplicação do documento. E algumas recomendações finais. Assista esse vídeo com seu grupo de estudo, catequese, ou qualquer outra equipe que você participe. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, ele pode ajudar outras pessoas também. Não esqueça de dar o seu like, o seu joinha aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative o sininho para você receber as notificações cada vez que eu posto um vídeo novo. Comente sobre esse canal com seus amigos, conhecidos, seu grupo de pastoral. Deixe seus comentários abaixo aí também, tem essa possibilidade. Pode dar sugestões de tema. Gostaria que trabalhasse esse tema. Dê uma sugestão ali, depois, no momento oportuno, eu posso trabalhar o tema indicado. Faça suas observações, se você gostou, faça elogios, enfim. Deixe o seu comentário também. Então essas são algumas recomendações. Deixo aqui o meu abraço, até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.